dia. Hoje, terceiro domingo de Páscoa, 18 de abril de 2021, saudamos aos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, quando passamos por angústias, tribulações, tristezas por perdas de amigos, amigas, irmãos, irmãs, queridos e queridas, é necessário que estejamos firmes no amor de Cristo e oramos para que a nossa fé seja fortalecida, nossa esperança seja renovada e que estejamos sempre unidos em comunhão com o nosso Deus Pai. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Leitura bíblica em 1 Cartas de João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Amém. Nós vamos fazer a reflexão do Castelo Forte com o título Somos Filhos e Filhas de Deus, baseado em 1ª Carta de João, capítulo 3,
versículos 1 a 7. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É o versículo 1. Pai, assim começa a oração do Pai Nosso. Pai, palavra forte, cheia de significado, que torna a relação com Deus bem pessoal. Pai é aquele que nos acompanha de perto em nosso caminho, que conhece a nossa vida, aquilo que é bom e o que não é tão bom. Já no batismo foi dito que você se tornou filho ou filha de Deus. A partir de então, Ele está ao seu lado, tanto nos momentos de alegria como nos de tristeza. Deus faz de nós seus filhos, suas filhas. Ele nos oferece o grande presente de lhe pertencer, tanto na vida como na morte. O grande amor do Pai por nós é revelado em Jesus, na sua crucificação e ressurreição. Sem pecado algum, Jesus morreu por nós, nos concedendo o perdão dos pecados e a possibilidade de uma nova vida. Isso é graça e é de graça. É amor de Deus que se concretiza em favor de seus filhos e de suas filhas. Como filhos e filhas de Deus, nós temos o Pai perto de nós, o Pai que nos abraça e a quem podemos entregar todas as nossas necessidades e aflições. Isso nos dá segurança. Não estamos sozinhos e sozinhas em nossa caminhada, mesmo quando seguimos por caminhos tortuosos. Deus, o Pai, em seu imenso amor e em sua misericórdia, vem ao nosso encontro e nos acolhe, dando-nos oportunidade de recomeçar. Que possamos a cada dia buscar nosso Pai em oração e que o amor que dele recebemos nos motive a amar nosso irmão e nossa irmã. Oremos. Pai amado, agradecemos por estares perto de nós, mesmo quando nos afastamos de ti e da tua vontade. Graças pelos irmãos e irmãs que nos estendem a mão e nos dão sinais de teu amor por meio deles. Graças por teu amor e por tua misericórdia. Amém. Oração de conforto e agradecimento. Senhor, meu Deus e Pai, agradeço por este dia e na qual nossa irmã Priscila está completando mais um ano de vida. Conceda a ela força e sabedoria diante de tantos desafios que surgem neste mundo. Agradeço também por esta amada igreja, na qual nos fortalece a cada dia. Peço orações pelas famílias que perderam seus entes queridos, que possam se fortalecer no amor e na graça do nosso Jesus Cristo. Amém. Hoje, 18 de abril, é o aniversário da nossa irmã Priscila Maline. Nós louvamos a Deus pela vida da Priscila e rogamos ao Pai ricas bênçãos do céu, com muita saúde, paz, amor, muitas alegrias, que ela realize todos os seus projetos de vida sob a orientação e proteção do nosso Deus. Um grande abraço da IPU IBIS. Hoje é o terceiro domingo do mês, é o dia do nosso café da manhã comunitário. Estamos alegres por participar deste momento de comunhão com os nossos irmãos, mesmo à distância, pois ainda não podemos estar juntos para compartilhar um café da manhã. Não podemos nos abraçar ainda. Estamos com muita saudade de todos, de cada irmão, de cada irmã. Por isso, agora, nós vamos rever os nossos irmãos
em um café da manhã, em família, cada um em seus lares. Cantaremos neste momento o cântico O Pão do Céu me nutrirei. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós interrompemos um pouco a nossa série de estudos com o nosso querido amigo reverendo Daniel do Amaral, lá da IPU de Brasília, que estava tratando sobre a primeira carta aos Coríntios. E hoje eu quero trazer para vocês um outro estudo para a gente poder respirar um pouco outros assuntos. O templo no Antigo e no Novo Testamento. Esse estudo é baseado no Auxílio Homilético, um estudo também de de João, capítulo 2, 13 a 22, de Guter Wolff, da Igreja Luterana, que está disponível no site da Igreja Luterana, chamado Proclamar Libertação, volume 19. Então, a função do templo no Antigo e no Novo Testamento. Em 1 Reis 5, 4 a 5, diz assim: Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa em nome do Senhor meu Deus. O reinado de Salomão era época de paz. O capítulo 4 mostra a expoliação a que o povo estava sujeito. Quando a guerra dá para justificar o tributo, que era cobrado em mercadoria, produto do campo e em trabalhos forçados. Porém, se necessita manter o exército e o Estado, que está aí para proteger, nós então temos o tributo funcionando aí para o templo, em tempo de paz, né, como algo para o templo, e temos também a ideia de que é necessário ter algo com que manter as tropas. Então, quando há guerra, a gente precisa de dar manutenção ao exército. E quando é tempo de paz, esse tributo vai para onde? Então, começamos assim. Como é que o templo está aí nesse contexto? Então, em época de paz, o Estado não tem mais serventia para os tributos e aldeias, para as tribos e aldeias. Deixa de ser necessário. Por isso, Salomão começa com a construção do templo, para justificar a cobrança do tributo. Em época de paz, ou melhor, para dar continuidade à cobrança do tributo, que agora não tem mais justificativa. A justificativa para formar o Estado foram as ameaças externas, mas a raiz estava nas desigualdades internas. Em Juízes 8:33, a idolatria. Em 1 Samuel 11:7, o boi, o gado. Em 1 Samuel 25, ricos e servos. Em Êxodo 21 e 22, boi e escravo. 1 Samuel
22, 1 a 5, dívidas. 1 Samuel 13, 19 a 23, ferro. O templo tem a função de justificar a cobrança de tributos e legitimar o Estado e o sistema econômico tributário. Antes, Deus era contra o Estado. Deuteronômio 6, 20 a 23, Josué 6 a 8, capítulo 6 a 8. Agora com o templo, Deus deve justificar o Estado com uma nova teologia, da bênção, do sacrifício, dos ritos, da natureza. O templo vira aparelho ideológico do Estado. E o Estado surgiu por causa da luta de classes, para favorecer a classe que havia acumulado posse. Então a gente vê o templo aí no Antigo Testamento nessa disputa, né, de poder e de concentração de renda, onde a justificativa de cobrar das pessoas, principalmente dos pobres, mercadorias ou então coisas de valores, né, como sal, ouro, bois, né, escravos, né, tudo isso era destinado ao Estado para financiar as tropas. E a gente vê que Salomão queria manter essa recepção de tributos, de dividendos, a partir então do templo, né? E aí se usa também de uma teologia que fizesse sentido para o povo ter que dar esse tributo. Essa função o templo teve também no tempo de Jesus, agora no Novo Testamento, colocar Deus ao lado da classe dominante e justificar a exploração teologicamente. Jesus diz: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Essa era a função do templo, legitimar os negócios da classe dominante de Israel e de Roma. Por isso esse templo tem que ser destruído, né? Assim Jesus diz quando entra e expulsa aqueles vendedores, né? Aqueles cambistas, né? do templo, do pátio do templo. Jesus diz ao povo de Israel para destruir o templo e que ele o reconstruirá em 3 dias. Então o verso 21 fala que após a ressurreição de Jesus, ele será o templo vivo. E com esse não dá para legitimar a expoliação da classe dominante e o seu Estado. Então a ideia de Jesus é de libertar as pessoas desse tributo, né? Um pagamento abusivo, né? Onde as pessoas são enganadas, e a gente vê esses exemplos hoje ainda, tanto pelo nosso Estado quanto por também algumas instituições religiosas. Não mais o templo. Com o fim, né, do templo, a gente vai ver outras coisas acontecendo aí. Então, sem templo haverá só Deus, e Jesus será o intermediário entre Deus e as pessoas. Não mais o templo. Com o fim do templo, chega ao fim, a legitimação via fé da exploração econômica que determina o político, o social e o ideológico. O templo escondia Deus e o revelava como aliado da classe dominante. Assim como no Carnaval do Rio, alguns anos atrás, uma escola de samba saiu com o Cristo como mendigo. E recentemente nós vimos que o Carnaval também trouxe aí uma denúncia sobre o governo que se instalou com fortes indícios de que tem uma milícia por trás, que tem certas violências, né, várias coisas que o Carnaval trouxe também mostrando isso. Então o carnavalesco cobriu o Cristo mendigo com uma lona preta com os dizeres: mesmo proibido, rogai por nós. Porque naquele tempo, assim como tentaram fazer também recentemente, essa ideia de trazer um Cristo próximo do povo, foi tentado fazer a censura, né? Isso a gente percebe, como se tenta censurar a voz daqueles que representam os oprimidos. O templo hoje também encobre o Cristo verdadeiro, porque agride a classe dominante e a religião cristã acoplada ao sistema econômico. Então, sempre que a nossa voz profética ela é contrária ao interesse dos dominantes, nós seremos, ou se tentará nos calar o Cristo, calar a nossa voz. Então João coloca esse texto no início do seu evangelho, porque a chave da luta de Jesus está aqui. O templo e sua teologia legitimam a estrutura de classes e impedem a viabilização do reino de Deus. A partir de Salomão, quando se colocou a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio dos camponeses, no Santo dos Santos, Deus habitava no templo ao lado do palácio. A partir daí, Deus era controlado pelo Estado para legitimá-lo.
e o que ele representava, os interesses da classe dominante. Isso os romanos sabiam e usaram o templo tal e qual foi usado no Antigo Testamento. Atacando o templo, Jesus atacava todo o sistema de dominação e sua teologia. Ou seja, o templo, por mais que parecesse um centro da cultura do Estado de Israel, na verdade ele estava totalmente ligado ao poder romano. Então, atacar o templo, destruir o templo, significava destruir todo o sistema de opressão que estava ali oprimindo o povo. Então, os profetas já haviam atacado o templo com sua prática. Lembro aqui de Amós 5, 21 a 27 e Miqueias 3, 12. Também Herodes compreendeu a função do templo e por isso o Verbo se fez carne e armou tenda entre nós. Por isso, só o templo deixou de ser revelação de Deus. Após a morte de Jesus, o véu do templo rasgou. Deus não está mais preso. Rompeu com o templo definitivamente. Então, espero, irmãs e irmãos, que esse pequeno estudo possa ajudar nós a enxergar, nós possamos enxergar o templo não como essas paredes frias, mas como o nosso potencial de refletir a graça de Deus, de que possamos ser instrumento a partir do Espírito. Assim nós pretendemos, como igreja, chamada para cumprir com o Evangelho e para construir o reino de Deus, ter essa perspectiva e conhecer essa história, que o templo ele tem sido usado como instrumento ideológico, como instrumento para usurpar o que o povo tem de tão suado, tão difícil a partir do seu trabalho. Então, que possamos ter essa reflexão, que possamos, quem sabe, mais à frente, falar um pouco mais sobre as funções do templo, tanto no Antigo como no Novo Testamento e hoje. Qual a função do templo hoje? Então, que Deus assim nos abençoe, que nós possamos ter um bom domingo. Amém.